Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Roberto. Nós estamos trabalhando no universo dos números racionais. Dentro desse universo nós temos uma forma de representar esses números através de uma fração, de um numerador e um denominador, desde que obviamente essa divisão ou der um número inteiro ou um decimal exato ou uma dízima periódica, Aí são os números racionais. Hoje nós vamos trabalhar com uma operação, duas operações importantes, que é a multiplicação e a divisão de frações. Muito importante porque é algo que você vai carregar ao longo aí do ensino fundamental inteiro e também ensino médio e, se duvidar, para o resto da sua vida também. Multiplicar e dividir frações é algo que está em basicamente todas as disciplinas que envolvem aí o cálculo, que envolve o raciocínio matemático, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui, presta bem atenção nesse conceito, que é muito importante. Então, vamos trabalhar com multiplicação e divisão de frações. Primeiro, uma situação bem simples, eu tenho lá 2 terços vezes 4 quintos, Então, eu vou multiplicar 2 terços por 4 quintos. Na multiplicação é muito tranquilo na medida que eu sempre vou multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Ok? Então, aparentemente é até mais fácil que a adição e a subtração, onde você tem que tirar mínimo, fazer todo aquele trabalho. A multiplicação é numerador com numerador e denominador com denominador. Então, eu teria lá 2 vezes 4 divididos por 3 vezes 5. Ou seja, 2 vezes 4, 8, divididos por 3 vezes 5, 15. É sempre importante eu olhar para esse resultado e perceber se eu não posso simplificar esta fração. O que significa simplificar uma fração? É reduzi-la à fração irredutível. É interessante, mas é reduzi-la até o momento em que eu não posso mais reduzir. Por isso que a gente fala assim, reduzir até a fração irredutível. Ou seja, eu vou simplificar até o momento em que eu não posso mais simplificar. A fração está irredutível, não tem mais como simplificar. Nesse caso não tem, porque eu teria que ter um número que dividiria os dois simultaneamente. Nesse caso eu não tenho um número que vá dividir os dois simultaneamente. 2 não dá, 3 não dá, 4 não dá, 5 não dá e assim por diante. Então eu não vou ter nenhum número que possa simplificar. Então nós temos um resultado que nós lemos assim, 8/15. Agora presta atenção com essa situação. Por exemplo, eu quero triplicar o triplo dessa fração aqui, 7 quintos. Veja, como é que eu vou operar se um número é inteiro e o outro é fracionário? A gente tem que lembrar uma coisa. Na verdade, como é que eu posso representar um número inteiro através de uma fração? Eu tenho que lembrar que existe um elemento neutro da divisão, que é 1, Ou seja, qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, neste caso aqui, como é que eu vou fazer? Aqui, o denominador vale 1. Ele não precisa aparecer, porque ele é elemento neutro, Eu sei que 3 por 1 é 3, mas nesse momento é importante porque eu enxergo a multiplicação de forma coerente, como eu sempre fiz. Ou seja, eu vou multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então aqui nós vamos ficar com 3 vezes 7 por 1 vezes 5. E aí eu tenho lá 3 vezes 7, 21 e 1 vezes 5, 5. Também eu não tenho como reduzir esta fração a uma fração irredutível. Eu não tenho um elemento que possa simplificar simultaneamente o 21
e simultaneamente o 5. Então chegamos aqui a este valor de fração, né? Então não esqueça, quando eu tenho um número inteiro, eu posso representá-lo em forma fracionária, desde que eu lembre que o denominador vale 1, já que o 1 é o elemento neutro da divisão, ele não vai interferir na divisão, né? Vamos dar uma olhada agora na multiplicação. Então observe aqui. Na multiplicação, eu vou ter a seguinte situação. Eu tenho aqui, por exemplo, né, na divisão, nós estamos fazendo a multiplicação, agora eu vou dividir. Eu tenho lá 2/5 divididos por 3/7, né? Lembrando que esta situação, ela pode também ser representada de uma outra forma. Eu posso representar isso assim, 2/5 divididos por 3/7. Também é uma forma de representar a divisão entre frações, né? Eu posso representá-las considerando a operação, né? Então, considerando ali o símbolo da operação de divisão, ou considerando uma fração que vai dividir o 2/5 pelo 3/7. Na verdade, toda divisão de fração acaba caindo numa multiplicação de fração, porque a regra é bem prática. Qual é a regra? Eu vou repetir a primeira fração e vou multiplicar pela segunda invertida. Ou seja, eu vou inverter a segunda fração, 7/3. Né? Então, o que eu fiz? Eu mantive a primeira fração e multiplico pela segunda invertida. Ou seja, multiplico por 7/3. A partir de agora, a operação é normal. Lembrando que na multiplicação, eu vou multiplicar numerador por numerador e vou multiplicar denominador por denominador. Ou seja, aqui nós vamos ter lá 2 vezes 7 divididos por 5 vezes 3. Aí 2 vezes 7, 14 divididos por 15. E também eu chego a uma fração que não tem mais como reduzi-la. Eu não tenho como simplificar, porque eu não tenho nenhum número que vá simplificar, dividir simultaneamente os dois. Então, a divisão de 2/5 por 3/7, ela pode ser expressa também desta forma, e eu opero da seguinte maneira. Eu mantenho a primeira fração e multiplico pela segunda invertida. Tranquilo? Vamos dar uma olhada agora numa situação interessante, que é essa daqui. Vamos lá. Por exemplo, vamos supor que eu tenho esta divisão aqui para ser feita. Eu vou dividir uma fração, no caso, né, por exemplo, 5/8, mas eu vou dividir por 3. Então, na verdade, eu estou dividindo uma fração por um número inteiro. Como é que eu vou operar dessa forma? Exatamente como eu estava fazendo. Lembrando que esse 3, ele também pode ser expresso como uma fração. Qualquer número inteiro, eu posso expressá-lo na forma de fração. Lembrando que este 3 é a mesma coisa que 3 divididos por quanto? Por 1. Né? Ele tem um numerador que é 3, mas ele tem um denominador escondido, que é 1. Por que escondido? Porque ele é o elemento neutro da divisão. Ele não precisa aparecer. Eu não preciso indicar esse 1, porque 3 divididos por 1 é 3. Mas agora isso vai ser fundamental para eu operar com essa divisão. Porque eu tenho que considerar que aqui é uma fração 3/1. Né? E aí eu tenho esta fração em cima e esta fração no denominador.
como é que eu vou fazer esta divisão? Eu vou manter a primeira fração, né? Eu mantenho os 5/8 e faço normalmente como eu estava fazendo. Multiplico pela fração invertida. Então, multiplico por quem? Por 1/3. Né? Então, veja que interessante que se eu não colocasse o 3, o número inteiro, na forma de fração, eu não conseguiria fazer divisão. E agora eu tenho 5/8 vezes 1/3. Aí eu faço da mesma forma. Eu coloco lá 5 vezes 1 por 8 vezes 3. E aí o resultado vai dar 5 vezes 1 é 5, 3 vezes 8, 24. E aqui eu tenho 24. E esta é a resposta. Também uma fração irredutível. Ou seja, eu não tenho mais como simplificar. Então veja que interessante a necessidade de expressar o 3, que é um número inteiro, através de uma fração, considerando que o denominador dele é 1. Vamos fazer mais um para ver se você entendeu claramente? Então vamos lá. Agora eu vou fazer uma inversão na situação. Na verdade, eu vou dividir um número inteiro por uma fração, né? Então eu vou fazer assim, eu tenho lá 5 divididos por 3/8, né? Para eu não me confundir, eu sempre vou operar da mesma forma. Eu vou pegar esse número inteiro e vou transformá-lo em fração. Eu vou representá-lo numa fração. Então, como é que ficaria este 5 sendo representado na forma de fração? Ficaria 5 sobre 1. Então, este é o meu numerador. O meu denominador é 3/8. Né? Então, eu representei o numerador na forma de fração e eu mantenho o denominador já na forma de fração como ele se apresentou. Agora eu faço o seguinte, eu uso o processo natural, a nossa regra prática. Eu mantenho o numerador e opero de forma inversa, né? Multiplico pelo denominador pela fração invertida. Ao invés de 3/8, ficaria 8/3. Então, 5 vezes 8 por 1 vezes 3. E aí eu tenho 5 vezes 8, 40, divididos por 3. E aí nós fechamos essa situação. Tranquilo? Então, muito importante, lembrando que quando eu vou fazer a multiplicação de frações, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Agora, quando eu vou fazer a divisão de frações, eu mantenho a primeira fração. Quem é a primeira fração? A que está no numerador. E multiplico pela segunda fração. Quem é a segunda fração? A que está no denominador. Só que ela inversa. Eu faço a operação inversa na multiplicação, né? Como nós fizemos aqui. Nós expressamos o 5 na forma de fração e dividimos por 3/8. Para que a gente pudesse fazer isso, nós mantemos a primeira equação, a gente manteve a primeira equação e multiplicou pela segunda invertida. Ao invés de 3/8, 8/3. Tranquilo? Então, hoje nós vimos bem nessa aula como que eu faço a multiplicação e a divisão de fração. Beleza? Até um próximo encontro onde a gente dá sequência a isso.